Bem-vindos ao Segredo das Cartas 33. Tudo bem com vocês? Como vocês vão? Primeiramente, eu queria agradecer aí pelos meus primeiros 100 inscritos. Vocês são maravilhosos. Assim, é muito bacana pra gente que está começando agora ter o apoio de vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Não sei, mas para quem não conhece, esse é o tarô Zen do Osho, tá? Ele é um tarô bem mais profundo, que ele fala muito sobre autoconhecimento da própria pessoa em si. Eu embaralhando aqui, ó, já saiu a paciência 2 vezes. Mais uma vez, ó, a paciência. Então eu resolvi tirar com ele, vou tirar com o tarô e fazer algumas clarificações. Porém, eu tô fazendo isso pra gente entender o real momento de vocês hoje, tá bom? Eu fui tocada a utilizar ele. Eu nunca tinha utilizado ele aqui no canal. Então, vamos lá. Saiu a carta momento a momento, a totalidade, intensidade. Vamos tirar só mais uma. Aqui a gente já pode falar, eu já posso dizer para vocês que é um momento muito bom. O momento da colheita, gente. Na verdade, é só você se basear pelo nome da carta. Se você colheu morango, se você plantou morango, você vai colher morango. Olha aqui, saiu a carta do mestre com a carta da totalidade. Gente, isso é muito lindo, isso é muito perfeito. O mestre, ele te convida a descansar. É exatamente isso. Você fez a sua parte, você fez a sua parte, você teve a sua intensidade e agora você vai ter o momento da sua colheita, tá? Essas cartas, elas significam, quando eu estava embaralhando as cartas, vocês repararam que saiu muito tempo da paciência. Então aqui a gente pode estar falando de alguém que esperou por muito tempo que algo acontecesse e que mesmo em todas as situações que passou, por mais que estivesse difícil, ela se manteve em pé, ela não desistiu, ela teve aí a sua fé, ela não se deixou corromper, vamos se dizer assim. E aí a gente às vezes pensa, mas tá demorando muito. Não, não é que tá demorando, é porque o tempo não é nosso, o tempo é da espiritualidade. E aí eu costumo dizer, na verdade a minha avó falava para mim que Deus ele não demora, ele capricha. E aí chegou o momento de você viver esse momento da colheita. Porém, se você analisar essa carta da totalidade, a totalidade pela carta mesmo você diz, são duas pessoas que se jogam, se unem para dar as mãos. Saindo aqui a energia do baralho das bruxas, o tarô das bruxas, saiu a carta da Luca. Então talvez, tá? Talvez não. Chegou o momento da sua colheita, porém este momento vai exigir que você se jogue, vai exigir talvez que você seja um pouco mais intensa e que você confie nessa situação. Aqui, gente, eu poderia falar assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Talvez pode ser uma situação que te chateou, que não foi muito legal, que você, talvez por marcas do passado, você tenha traumas, você fique com medo. Mas aqui nessa leitura, o mestre diz que vai ser uma coisa muito boa para você. E o mestre você pode encarar aí com o que você acredita, tá bom? Deus, Jesus, o universo, orixá, entidade. A gente não prega religião aqui. Eu pedindo para clarificar, veio a carta do Sol, a carta do 4 de ouros, a carta do Ás de copas, a carta da Lua, a carta do 5 de ouros e a carta do 9 de ouros. Clarificando aqui com o baralho cigano, olha só, gente, tudo se conecta, é muito engraçado. Aqui a gente pode falar de uma situação amorosa, tá bom? Algo que você esperou muito e que agora vem à tona. Você talvez achou que era uma ilusão tudo que você tinha vivido, você por tempo se culpou, e a espiritualidade diz que não.
Talvez você não saiba de toda a história, pode ver que o livro está aqui fechado. Você achou que era uma ilusão justamente porque você não conhecia todo o lado da história. E aí, quando aparece aqui, a gente coloca a carta da louca com a totalidade e a intensidade, significa que talvez você vai ter que deixar algo para trás. Algo que você tem muito apego, algo que você acha que é muito bom para você. Mas se você para pensar aqui ó, na carta do 4 de ouros, logo abaixo tem o 5 de ouros. Isso aqui é um apego emocional. Hoje talvez você esteja confusa sobre essa situação, você talvez não entenda que isso aqui não é bom para você, ou até mesmo seja bom, mas você não tem a claridade, você não consegue entender que o mestre fala que você merece mais, que você merece o melhor, certo? E aqui, ó, se a gente parar para pensar entre o Ás de Copas clarificado pela carta da Cruz, talvez seja alguma situação que ela volte ou que ela venha e que ela te traga gatilhos do passado, tá? De situações que você viveu a ponto de você ter medo, de você sofrer, sem saber se você pode acreditar ou confiar nessa situação, tá? Porém, aqui diz que vai chegar uma comunicação, tá vendo a carta da carta? Essa comunicação ela chega, pode ser uma carta, um e-mail, um convite, porque a gente tem ali a carta do jardim, junto com o 4 de ouros, tá? Essa comunicação ela chega, ela vai te deixar um pouco confusa, porque você não sabe de tudo o que aconteceu, ou você não vai saber como lidar com essa situação. Aqui a gente pode estar falando do amoroso, sim, porque eu tenho a carta do coração, mas não necessariamente somente o amoroso, tá? Quando você receber essa comunicação, você vai saber. Pode ser aquela vaga de emprego que eu fiquei esperando um tempão e outra pessoa entrou no meu lugar e eu só me desgastei e eu achei que eu não estava preparada para isso, então eu me mantive naquilo mesmo que eu tinha, mesmo que eu sabia que não era bom o suficiente para mim, mas era o que eu tinha, então era a minha zona de conforto, eu não queria sair de lá. E hoje essa comunicação ela acontece, vai fazer você tomar uma decisão, vai fazer você largar do que você tem e você acha seguro, tá? Para uma coisa nova, para o Ás de Copas. E aqui, gente, pode ser um concurso público, pode ser uma pessoa no campo amoroso. Só que aqui, se a gente parar para ver, o mestre ele vem falando que é uma situação boa, que você tem que abandonar o que você hoje talvez já tenha dúvida, sabe? Você não sabe se é bom o suficiente para você. Você está lá, você tem aquilo, de certa forma você tem apego por esse emprego, por essa pessoa, por essa situação, por esse cargo. Você não se abre para outras oportunidades, porque aqui é a sua zona de conforto, tá? Porém, o mestre, ele vem lhe trazendo o sol, ele vem dizendo que é um novo início de uma coisa boa e que você vai ter que ter coragem e confiança o suficiente para se jogar, literalmente. Pegar todo o seu ensinamento, toda a sua bagagem, largar para trás o que não agrega mais, que talvez hoje você esteja confusa sobre, e se jogar. É literalmente isso. Aqui a gente tem uma vibe, eu falei que podia ser até emprego, por quê? Porque a gente tem aqui uma carta de satisfação financeira, sabe? É um novo início que talvez de primeira não seja tão fácil de se lidar, ou a pessoa não é tão fácil de se lidar, ou o emprego vai te dar um pouquinho de trabalho, vai querer que você tenha mais compromisso, que você tenha menos horários, vai ser uma carga um pouquinho mais pesada, mas que vai te trazer essa satisfação emocional. Se você parar para analisar, você sai do 4 de ouros, que é ali aquele apego, não é meu, é isso que eu tenho, esse é o meu, é isso que eu mereço. Só que na verdade você não consegue enxergar que você às vezes se sente no frio, se sente sozinha, se sente batalhando só.
que você tem a possibilidade de conseguir algo melhor, você sai do 4, do 5 para um 9 de ouros, sabe? Então é assim, talvez você vá descobrir uma situação que você não sabia, uma história de alguém, uma situação, ou algo que estava aí oculto, porque a gente tem a carta do Sol exatamente em cima do livro, que aí você vai entender que você merece mais. E aí o mestre fala, a partir do momento que a sua visão clarear, porque a carta das nuvens ela caiu invertida. Se vocês repararam, eu não aceitei nenhuma carta invertida. E a carta das nuvens está invertida e eu só percebi ela agora. Então isso significa que hoje você está confuso, a sua mente está bagunçada, você não consegue enxergar isso aqui. A carta das nuvens é quando a pessoa ela já não sabe mais o que é bom para ela, o que é melhor para ela, ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar, mas talvez todas as distrações do mundo, todos os problemas, toda a sobrecarga não te deixe enxergar com realidade certas situações, ou você acaba se prendendo naquele pouco. Sabe, antigamente, gente, as pessoas falavam assim, ruim com ele, pior sem ele, gente, isso é loucura. Isso é muita loucura. Isso nada mais é do que aquela zona de conforto. Tipo assim, a pessoa ela não se eleva para dar o primeiro passo para melhorar de vida e acha que aquilo que ela tem já é o suficiente. E é exatamente o que essas 4 cartas falam. Você está pegado a uma situação que você não enxerga, que não é boa o suficiente para você. Você, por apego, se nega a se abrir a outras oportunidades. Porém, o mestre diz que você está no momento da sua colheita, você está pronta. Hoje você já passou por vários aprendizados. Você já caiu, você já levantou. Você não vai mais começar do zero. Antigamente ou num passado, talvez você tenha se frustrado, tenha caído, tenha confiado em pessoas ou situações que não eram para você, porque você não sabia, mas hoje você já sabe. E a partir do momento que hoje você já sabe, o mestre fala: olhe para você, ó, a carta do Sol, ela vai aparecer para você lhe trazendo uma situação boa que é de fato para você, é uma colheita para você, por você merecer, por você ter um bom coração. Caiu a carta da não materialidade. Gente, essa carta aqui ela é maravilhosa, entendeu? Essa carta aqui, a gente pode falar assim que a pessoa, o consulente em si, merece exatamente tudo de melhor, depois de todo o problema, toda a exaustão que ele teve. Ele geralmente, o mestre aparece para te dar uma nova visão, para curar você de dentro para fora e tirar qualquer ilusão que seja dos seus olhos. Você lutou, você não perdeu a sua fé e por recompensa, exatamente, essa seria a palavra, recompensa e merecimento, o mestre vem te trazendo uma oportunidade muito boa. Só que é uma oportunidade que vai precisar de você ter confiança em você própria. Enxergar a longo prazo essa mudança, sabe? Não só hoje, vai ser difícil, eu não vou dar conta. Não, é enxergar a longo prazo e realmente ter coragem para tomar essa decisão, tá? Quando a gente fala de decisão, aí você adapta aí para o seu momento. Mas eu preciso me mudar de cidade. É isso? Vai ser difícil? Vai. Vai ser doloroso? Vai. Vai ter saudade, você vai sair da sua zona de conforto, você vai ficar confusa, você vai se sentir sozinho, mas isso vai trazer o seu crescimento pessoal e a sua satisfação financeira. Esse relacionamento eu já estava pensando, estava desconfiando, não sei o que, eu acho que não dá mais. É isso? Não dá mais? Deixa para trás o que tem que ficar para trás. Hoje você já sabe, hoje você já aprendeu. Tenha coragem para dar o primeiro passo, como a carta da louca. Aqui, ó. Essa carta, se você analisar bem a carta, ela tá descalça. A única coisa que ela tem é uma trouxinha de roupa. Ela não leva pesos desnecessários, até porque, gente, a evolução
é individual, tá? Cada um tá no seu momento de evolução. Então, às vezes, você quer evoluir, você quer uma coisa boa para você, e aí você quer levar pessoas junto com você. E aqui a espiritualidade está dizendo que não tem como, não dá. O momento da colheita é seu. O momento da colheita é seu. Essa carta, essa notificação, essa notícia que chega para você, chega no intuito de te tirar de todas as ilusões, de te tirar de todo o apego emocional, toda a zona de conforto que hoje te deixa confuso, achando que é isso que você merece. Não, não. O mestre fala que você merece mais, você tem capacidade de mais. E às vezes esse mais ele só não acontece porque você não está deixando. Porque você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de não dar conta, você tem medo de não se adaptar em outro ambiente, você tem medo de largar uma pessoa, você tem medo de largar o pouco que você tem, você está presa, você está segurando. Olha lá, ó. Preste atenção na carta do 4 de ouros. Ele segura de uma forma forte, é meu, é meu, é meu, eu não vou soltar, é o que eu tenho. Quando na verdade, lá fora existem outras possibilidades que o mestre mesmo ele está tentando te trazer e você não está enxergando. Por N motivos, a gente não está aqui, eu não estou aqui para julgar, sabe, as escolhas de cada um, até porque cada um sabe o que vive. Mas essas cartas, elas te convidam a enxergar, sinceramente, colocar na ponta do lápis tudo que você vive hoje. Aonde você quer chegar? O que você acha que você precisa mudar? O que você acha que está 100% para você? Ou que está 10%? Ou que está 20%? O que está bom o suficiente e o que está meia boca? É literalmente começar a se fazer essas perguntas, até mesmo para você enxergar toda a sua realidade hoje. Quando eu falei para vocês do tarô do Osho, ele é um tarô de autoconhecimento. Gente, eu adoro esse tarô. Ele é muito espiritual. E ele fala mais com a pessoa em si, o consulente, no caso vocês, sobre vocês, no caso, sobre qualquer outra situação. E essas cartas aqui do Zen do Osho, elas simplesmente dizem para você, o Pai, Deus, o Mestre, o Universo, ele vem falando para você com toda intensidade. Confie em você. Dê o primeiro passo, porque eu tô aqui para te ajudar e você vai ter a sua colheita depois de tanto sofrimento, depois de tanta exaustão, depois de carregar o mundo nas costas, sabe? Você esperou momento a momento. E talvez hoje a única coisa que está te impedindo é uma nova visão. Você lutou, lutou, lutou. Você nunca deixou se corromper pela materialidade, pelo dinheiro do mundo. E você merece, sinceramente. Quando eu falei para vocês que era muito linda as cartas que saíram, porque sim, são cartas muito positivas. Só que aqui vocês precisam entender que o tarô ele não é sentença, entende? Eles são direcionamentos de energia. Tudo é energia. Então aqui eu posso assegurar que o mestre, ele precisava falar isso para você. Você não entrou nesse vídeo por acaso, sabe? Solte qualquer tipo de controle. O que você não pode controlar exige que você deixe de lado. Que você viva o momento da sua vida hoje com confiança em você mesmo, para que você consiga tomar uma decisão e essa decisão ela é centrada, equilibrada e correta. E isso quem diz não sou eu, é o mestre, sabe? É momento de olhar para si. Ah, mas eu tô sem emprego, eu tô com problema familiar, eu tô com problema financeiro, ok. Os problemas eles não vão sumirem da noite pro dia. Só que você precisa entender que para você começar a se estabilizar e entender o que você realmente precisa, você precisa olhar para si mesmo. Você precisa enxergar que essa leitura nada mais é do que uma orientação do Criador, sabe? Para que você se harmonize, para você ficar tranquila dentro de você, para você ver quem você é e tudo que você já passou na sua vida, sabe? E para você simplesmente ser compreensiva com você própria, sabe? Se dê um ato de carinho também,
Pare de viver só pelos outros ou com medo de perder situações ou perder pessoas, sabe? Tenha criatividade consigo própria, até porque você tem consciência de tudo que você já passou na sua vida. E lá fora existem milhões de possibilidades. Às vezes a gente, é assim, ó, eu entendo, porque às vezes a gente já passou por tanta situação, por tanto sofrimento, a gente acaba deixando adiar sonhos nossos pela situação da vida em si. Mas o mestre, ele te enxerga, sabe? Ele te enxerga o quanto você é simples, o quanto você já sofreu, já lutou, o quanto você adiou as suas coisas, o quanto você é inocente, não se deixou corromper e o quanto você precisa. Só que é assim, eu vou ser bem sincera, a espiritualidade, o mestre, ele quer florescer, ele quer te dar o melhor, mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa que você enxergue essa situação e você dê o primeiro passo. Então, assim, para a gente terminar a leitura, eu vou ser bem sincera. Volte-se para dentro. Enxergue a pessoa maravilhosa que você é. Tudo que você já passou na sua vida. Tem gente que passou bem menos do que você e não aguentou a metade. Se dê esse valor. Se dê um pouco de carinho. O carinho que você oferece para as pessoas é o carinho que você precisa para você enxergar quem você é e sair de coisas que talvez não façam mais sentido para você. Então, volte-se para dentro. Volte-se para dentro, se equilibre, veja quem você era lá atrás, o que você perdeu, aonde foi que você se perdeu, aonde foi que você perdeu as cores da vida, aonde foi que você apertou o botão do automático e simplesmente foi. Trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de casa, relacionamento, assim, no automático. Quando foi que você deixou de ver cores na vida? Cadê aquela menina feliz, sorridente, que tinha hobbies e vontades e planos para o futuro? Quando eu falo menina, é menina e menino, tá? Adequem. A espiritualidade, ela toca aqui muito, 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 gente. A vida ainda não acabou. Talvez hoje com marcas e cicatrizes, porém marcas e cicatrizes que serão honradas, você pode ter certeza. E quem fala aqui é o mestre. Confie mais em você. Se coloque de pé. Aqui é o momento de você pensar em você agora. E sem culpa. Você já fez muito pelos outros. Você já aceitou pouco demais. E agora é hora do momento da sua colheita. Aceite tudo que há de bom nesse mundo e tudo que você merece. Mas para isso, tome uma decisão. Tome uma decisão consciente. Porque o melhor ainda vai vir. Gente, eu paro por aqui. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora, que ficou até o finalzinho da leitura. De verdade, de coração, escute, reescute, veja esse vídeo novamente. Aqui existe uma mensagem muito, muito, muito importante para alguém que precisa ouvir isso nesse momento. Sabe, talvez você esteja aí confusa, sem saber para que lado ir. E esse vídeo aqui ele foi uma confirmação, tá bom? Eu espero ter ajudado. Mais uma vez, gratidão às pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Isso está me ajudando muito, me incentivando muito a continuar e não parar, tá bom? E se você quiser, por um acaso, tirar alguma coisa na sua energia, somente, só me chamar aqui nos comentários, tá bom? Gente, beijinhos, gratidão.